Muito bem, nesse vídeo eu vou dar continuidade aqui, né, nesse tema de ambiente híbrido, mas focado um pouco mais no processo de migração, né? Como que a gente faz ali para identificar o que eu posso migrar para o Azure, o que vale a pena, quanto que isso vai custar e tudo mais. Então aqui, só uma ilustração simples aqui, ambiente on-premises, ambiente no Azure, e aqui alguns serviços que eu posso ter ali rodando dentro do ambiente on-premise. Então aqui um AD, um DNS, um file server, uma aplicação, um NLB de uma aplicação web, um cluster de banco de dados, enfim, posso ter aqui várias e várias aplicações e eu preciso olhar para dentro do meu ambiente, né, para dentro dessas aplicações e ver o que, que é possível migrar para a nuvem e o quanto isso vai custar quando eu preciso levar essas informações para a nuvem, tá? O grande problema que a gente tem hoje é que quando a gente se depara com um cenário desse, a grande maioria dos profissionais, o que que eles vão querer fazer aqui nessa migração? Eles simplesmente vai querer levar a máquina virtual do ambiente on-premise para rodar aqui dentro do Azure. Dá para fazer isso? Claro que dá. Só que não é a maneira mais inteligente, não é a maneira correta de eu migrar workloads para dentro do Azure. Porque isso aqui, ele acaba ficando mais caro. Então, hoje, quando as empresas falam que nuvem é caro, provavelmente ela passou por uma experiência dessa, de levar a máquina virtual do ambiente on-premise para o Azure. Nesse cenário, a máquina virtual, ela sim acaba ficando mais caro se é uma máquina que precisa rodar ali 24/7. Então a gente tem que olhar para dentro do que roda dentro da máquina, para que eu possa migrar isso para dentro do Azure. Só que aqui tem uma coisa que é bem interessante. Eu não posso simplesmente ir no achismo. Então, chegar aqui, olhar aqui para o meu ambiente on-premise. Ah, isso aqui eu migro para o serviço tal, isso aqui eu migro para o serviço tal, isso aqui eu migro para o serviço tal. Então, fazer isso na base do achismo, a gente também corre o risco de fazer uma migração, onde no final isso acaba tendo um custo elevado, ou não tendo a performance que eu preciso, entre outros cenários. Então, aqui a gente tem que tomar muito cuidado durante esse processo de validação, de escolher o que, que eu tenho dentro do meu ambiente on-premise que pode ser levado para o Azure. E eu vou mostrar para vocês a forma mais simples, a forma mais eficiente, a forma recomendada de fazer todo esse processo de validação. De uma forma extremamente simples, sem precisar do achismo. Ah, eu acho que isso pode, eu acho que isso pode. Não, a gente vai ali numa base um pouco mais, um pouco não, né? Na verdade, bem mais assertiva, inclusive entendendo todo o processo de custo, quanto isso vai custar e tudo mais. Então, quando a gente olha aqui para esse cenário, e eu preciso tomar aqui essa decisão, o DNS deve ir, o file server deve ir, a aplicação deve ir, o NLB, o cluster, e não somente migrar, né? Que tipo de serviço que eu vou usar dentro do Azure para que eu possa utilizar esses serviços aqui no Azure também, né? Então, eu tenho que migrar e a minha funcionalidade, as minhas aplicações, os meus recursos precisam continuar disponíveis, precisam continuar funcionais. Então, dentro do Azure, a gente tem um serviço que é fantástico para esse cenário. Na verdade, é uma ferramenta para esse cenário de migração, para ele olhar para dentro do meu ambiente e dentro do meu ambiente ele validar o que, que pode ser migrado e o que não pode. E o mais legal, também fazer a migração para mim. Então, todo esse processo sendo feito ali automaticamente. Essa solução a gente chama de Azure Migrate. Dentro do Azure, existe uma solução chamada Azure Migrate, onde essa solução ela vai fazer uma validação do meu ambiente on-premises e vai me sugerir como que eu faço para migrar esse ambiente para dentro do Azure. Só que o mais interessante é que ele não vai simplesmente ficar olhando para a máquina virtual, porque seria muito fácil a solução vir aqui e falar: beleza, você tem que migrar essa máquina e migrar essa máquina por aí. Não. Ele vai validar o que roda dentro dessas máquinas e ele vai conseguir avaliar dentro do Azure qual o melhor serviço para hospedar esse determinado recurso. Então, essa é a solução que a gente chama de Azure Migrate. Então vamos aqui para o portal rapidamente. Então estou aqui no meu portal. E se eu vier aqui em cima e digitar Azure Migrate, ele traz aqui para mim Azure
Migrate. Então, o primeiro passo do Azure Migrate, então ele mostra aqui para mim, né? Ó, eu posso migrar servidores, database, aplicações web. Se eu quero só migrar database, aqui eu posso explorar alguns outros cenários. Mas, por exemplo, pegar aqui, de acordo com o nosso desenho aqui, né? Servidores, aplicações, banco de dados. Então, pegar aqui esse cenário aqui, que é o mais tradicional. Eu vou clicar aqui nesse Discover, Access e Migrate. Aí ele pede para eu criar um projeto. Criar um projeto. Aqui vou criar um Resource Group chamado aula. Aula 1. E aqui vou colocar o nome do meu projeto de migração. Ele não aceita aqui. Migrar. E aqui eu estou na região do Brasil. Eu vou dar aqui um Create. Ele vai criar para mim esse projeto, que dentro desse projeto eu vou trabalhar todo esse aspecto de migração aqui, onde o próprio Azure ele vai me ajudar dentro de todo esse processo. Tá? Eu não preciso ficar fazendo coisas manuais, achar o que precisa ser migrado, não. O Azure ele vai fazer todo o processo para mim, desde a parte do assessment, a parte de validação, os custos, até a migração. Então, o primeiro passo, quando a gente utiliza essa solução, então pensa, eu tenho lá meu ambiente on-premises, e agora eu preciso com que essa ferramenta do Azure valide para mim o que eu tenho no meu ambiente e o que é importante ser migrado e como migrar essas informações. Então, o primeiro passo, ele é esse Discover. Então, aqui Discover, e aqui eu tenho essa opção de usar um appliance. O que que seria esse appliance? Ele vai montar aqui para mim, então eu escolho, porque isso aqui, né, na maioria das empresas hoje roda em máquinas virtuais, então isso está atrás de um hypervisor. Aqui eu escolho se é um VMware, se é um Hyper-V, ou se é uma outra cloud, ou se é servidor físico. Então, vou colocar aqui, por exemplo, o Hyper-V, e ele vai me dar aqui instruções para eu instalar um appliance lá no meu ambiente on-premise. Nesse caso, lá no meu servidor Hyper-V. Então, lá no meu servidor Hyper-V, então imagina que isso aqui está tudo dentro do Hyper-V. Lá no meu Hyper-V, eu vou subir esse appliance. Vou colocar aqui, appliance. Então, eu vou subir, ele vai me gerar aqui a imagem ISO, tudo, é só ir lá e subir isso numa máquina virtual. Então, aqui é todo esse processo. Eu gero a chave, faço o download, instalo isso lá na minha máquina virtual. Então, aqui ele tem o passo a passo de como faz tudo isso. Essa é a primeira parte, que é o do Discovery. Então, eu vou subir esse appliance dentro do meu ambiente on-premise. Esse appliance, ele que vai validar, né? Na verdade, o nome é o assessment, ele que vai fazer o assessment de tudo que está rodando aqui dentro do meu ambiente on-premise para ele validar o que pode ir para a nuvem ou não. Depois que ele faz esse primeiro passo aqui do Discover, ele vem aqui para esse Business Cases, onde ele vai mostrar para a gente, ó, eu estou saindo aqui desse recurso aqui no ambiente on-premise, estou indo para essa solução na nuvem, essa solução vai ter o custo tal. Então, ele vai, dentro desse Business Cases, mostrar para a gente essa questão de custo e o que ele vai utilizar de recurso para migrar esses serviços aqui que estão dentro do ambiente on-premise. Depois que ele faz esse business cases, eu consigo validar se a minha aplicação que ele leu, se ela tem alguma dependência, porque eu tenho, né, várias aplicações que podem ter várias dependências. Então, aqui dentro depois que ele faz o discovery, faz o business case, ele mostra para a gente aqui essa parte, se existe alguma dependência que eu também preciso levar para dentro do Azure. Aqui, o final aqui do assessment, então ele vai mostrar todo o relatório do que ele levantou, como que ele vai migrar, para que tipo de serviço que isso vai. E depois dessa primeira parte feita, que é o Discovery, o Assessment, ele vai liberar aqui a opção propriamente para fazer aqui a migração. Essa migração, dependendo do que ele encontrou aqui dentro do meu ambiente on-premises, essa migração ela vai envolver, às vezes, migrar a máquina virtual quando não há nenhum serviço disponível para aquele recurso, para aquela aplicação que roda na minha máquina. Ele pode falar, você tem uma aplicação web, só que essa aplicação web precisa passar por uma modernização para ser replicada. Ele já ajuda em todo esse processo.
Então, tem aqui essa aplicação aqui web, só que essa aplicação web, para rodar aqui dentro do Web App no Azure, ela precisa de algumas modificações. Ele vai e faz para mim. Aqui vai ter um NLB, ele monta e mostra, né, que eu preciso, né, desse NLB aqui dentro do Azure para eu ter essa configuração aqui de balanceamento de carga. O SQL aqui, ele vai recomendar para que eu vá para o Azure SQL como serviço, porque já é uma solução que eu não preciso de cluster, isso já é nativo, já está dentro da alta disponibilidade. Então, essa solução, depois que ela faz toda essa parte de Discovery e Assessment, a gente entra aqui na parte de efetivamente migrar ou fazer a modernização dessa aplicação. Então, a migração, por exemplo, eu estou aqui no meu web app. A migração aqui seria, ele vai subir um web service plan, vai subir o web app e vai migrar as informações da aplicação para dentro do serviço. O cluster SQL, ele vai montar um Azure SQL, vai pegar as informações, os bancos de dados e vai migrar para dentro do meu Azure SQL. Então, tudo isso dentro desse processo aqui do Azure Migrate. Então, uma solução extremamente útil para esse processo de migração. Não somente para migrar efetivamente as informações, mas para fazer toda a parte do discovery e assessment do que a gente tem aqui dentro do ambiente on-premise para que eu possa migrar para dentro do Azure. E o legal é que aqui ele também vai me mostrar custo, porque às vezes eu vejo ele falando, não, o custo está muito fora. Então, deixa eu migrar para um outro serviço, deixa eu diminuir a configuração. Então, a gente consegue fazendo esses ajustes durante a fase de assessment para que eu faça uma migração. Então, por exemplo, aqui pode ser que durante o assessment ele indique uma configuração do Azure SQL e o custo fique alto. E você fazendo uma análise, você pode olhar e falar, não, eu posso utilizar uma configuração do Azure SQL menor. Então, você pode ir lá e diminuir, e ele vai diminuir o custo. Então, você consegue, depois desse Discovery Assessment, fazer esses ajustes finos para que no final ele faça a migração de acordo com o que você definiu ali de utilização de recursos dentro do Azure. Então, essa é uma solução extremamente útil. Todo mundo que trabalha com Azure tem que conhecer essa solução, porque uma hora vai precisar dela para fazer a migração de recursos ou só ver o assessment, porque eu posso parar aqui só no assessment. Eu quero só ter uma ideia de como eu iria migrar e quanto que isso iria custar. Então, eu não preciso ir até o final, que é a migração. Eu posso parar aqui na parte de assessment só para ter uma visão de custo, que serviços que serão utilizados e etc. Então, eu posso também utilizar aqui essa solução para um planejamento futuro. Então, isso aqui é extremamente importante. Tá? Então, nesse vídeo aqui, a gente focou um pouco mais nessa questão de ambiente híbrido voltada aqui para migração, onde a gente viu a funcionalidade do Azure Migrate, essa solução poderosa. E se você quer se aprofundar ainda mais em ambiente híbrido, quiser fazer essa configuração na prática, então aqui eu só mostrei os passos de como faz, mas você quer ver tudo isso na prática, funcionando passo a passo, configurando desde o começo, e não somente entender essa parte de migração, mas entender a administração e implementação de soluções em ambiente híbrido nos próximos dias 8, 11, 15, 18 de julho, às 19 horas, nós teremos a nossa imersão, implementação e administração de ambiente híbridos. Aqui eu tenho os bônus, né, que a gente está liberando. Então, tem 4 treinamentos de bônus: treinamento de AD, DNS, file server, alta disponibilidade, que você vai receber de bônus, todos com acesso vitalício ao fazer a sua inscrição. E aqui está um pouco do que a gente vai ver em cada um dos 4 dias. Então, aqui tem os detalhes aqui do que a gente vai ver nesses 4 dias. E aqui a oferta especial que está liberada, com 70% off de 997 por apenas 12 parcelas de 29,70 ou 297 à vista. Então essa é a sua oportunidade de garantir sua vaga agora, enquanto a gente está trabalhando com esse cupom de desconto de 70%. Então aqui embaixo desse vídeo vai ter aqui todas essas informações aqui que eu mostrei para vocês acompanhar. E aqui embaixo a opção para você garantir a sua vaga com valor promocional. Lembrando que o evento ele vai ser ao vivo, mas cada um dos dias serão gravados. Então, se você perder alguma aula, não tem problema, você pode assistir a gravação sempre que você quiser. Então, os 4 dias vão ser gravados e liberados com acesso vitalício, além dos bônus aqui também com acesso vitalício. Então, aqui embaixo da aula
tem todas essas informações aqui para você garantir a sua vaga agora e levar esse cupom de desconto de 70% off e mais esses 4 treinamentos de bônus. Legal? Então é isso aí, turma. Então, um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. E para a galera que está garantindo a vaga, a gente se vê lá na nossa imersão.